Nosso tema hoje é o seguinte, caros internautas. O que devemos ensinar às nossas crianças? Você sabe que Jaime Sparrá quer dizer a vida familiar. Caro associado de Anuncim Brasil, estamos firmes no nosso objetivo de levar até você alguma coisa que talvez você já conheça. Lembrar-lhe e, se não, lhe sugerir para prestar atenção principalmente o que os nossos sábios nos ensinaram e nos deixaram escrito. Vezes quando usamos as coisas comuns através dos mesmos, passamos a compreender melhor o que a Torá nos ensina. Muitos ensinos didáticos que ajudam a esclarecer-nos para que nós possamos alcançar o saber, a compreensão e sermos instruídos. E toda a instrução que nós recebemos, temos os nossos filhos que estão à espera de nossos ensinamentos. O exemplo hoje, a nossa palestra aproveitando uma lição importante do livro A Ética do Sinai, sobre o comportamento de 3 animais, através do qual você pode ensinar ao seu filho alguma coisa dessas. A formiga, o gato e o galo. 3 animais. Os sábios ensinam que Derek, Eret, literalmente o caminho do mundo, civilizado secular, procede à Torá. Isto quer dizer que o mundo aprendeu a cultura e os valores da natureza. Observando, por exemplo, a formiga, o homem percebeu que cada um deles acumula sua própria comida. Uma não irá roubar da outra. Da formiga, o homem aprendeu a honestidade. Do gato, o comportamento recatado. Do galo, o modo de cortejar. Mas será isto adequado a aplicar-se à vida do homem? Ou existe nela algum ensinamento? Esses ensinamentos são eficazes. É verdade que as formigas não roubam uma da outra, mas coletivamente elas são parasitas que vivem de saquear o trabalho dos outros. Depois que estão de posse do roubo, elas tornam-se honestas e exigem um reinado da lei e da ordem. Será que isso é familiar? Observando a maneira que se comporta o nosso mundo. As potências coloniais que adquiriram suas possessões por meio de agressão e uso de força tornaram-se respeitáveis depois do ato cometido e exigem que a comunidade internacional legitime sua apropriação e lhes conceda amparo legal contra elementos terroristas. Certamente, o galo ensina recato, mas ele fica movendo-se furtivamente pelos cantos, esperando o momento próprio para saltar cruelmente sobre os ratos e pássaros. Boas maneiras, mas cruéis e destrutivas. Assim é a civilização sem a Torá. E depois que o galo galanteador satisfaz seus desejos, ele bate as asas e se afasta, pavoneando-se: não quero mais nada com você. Isso que muitos homens fazem com pessoas e principalmente com as mulheres. A diplomacia aprendeu essa lição muito bem. Promessas vazias, solicitude passageira e depois a indiferença. Desconsideração, esquecimento. Isso é que os políticos do mundo e principalmente do Brasil fazem. A Inglaterra prometeu um lar nacional ao povo judeu e depois se esqueceu o povo ao qual fizera a promessa. A natureza é mesmo professor sofrível. Sem a Torá, a moralidade é substituída pelos interesses
dos poderosos, e a ética torna-se um pretexto para a exploração. Moisés recebeu a Torá no Sinai. Uma nova luz irrompeu sobre o mundo. Muitos finalmente perceberam a fonte da decência. A humanidade escutou um imperativo categórico, a regra definitiva da moralidade. Moisés aceitou a Torá. Ele a estudou. Ele a experimentou. Ele a tornou parte de sua consciência. E por isso que ele foi capaz de transmiti-la e ensiná-la a outros. Como você está se preparando para transmitir as verdades nos quais você crê que extraídas da Torá para os teus filhos? O que temos observado à nossa volta é caótica, pois os que deveriam ser exemplo, e o que se evidencia é o contrário. Muitos ensinamentos se tornam infrutíferos devido ao mau testemunho daqueles que deveriam ser faróis, exemplos, que foram até indicados para serem nossos guias, nossos instrutores, são expostas nas redes sociais como ladrões, manipuladores, desrespeito à imagem das pessoas de bem, práticas imorais contra os princípios éticos da Torá. Os que são hipócritas e camuflam serem bons, que agem como animais que se camuflam nas cores do local do seu habitat para atacar suas vítimas. Vemos as riquezas incomuns dos líderes religiosos, altos salários, alto padrão de vida, outrora pobres, hoje são milionários, vivem muito longe da Torá. Escândalos e mais escândalos que somam à nossa volta. Como ensinar a Torá hoje, meu caro internauta? Procurando individualmente uma comunhão íntima com Hashem, guardando seus preceitos, pouca voz e mais atitude, principalmente em nosso lar. No próximo programa teremos mais lições importantes que os nossos sábios nos deixaram. Shalom.